Hoje eu quero começar esse episódio com uma pergunta muito importante. Religião e espiritualidade são a mesma coisa ou são caminhos diferentes? Essa pergunta que muitas pessoas elas começam a fazer em algum momento da vida, né? Em algum momento ali da sua vida, você vai se questionar, você vai fazer essa pergunta. Principalmente quando começam a despertar para algo mais profundo, sabe, dentro de si, né? Então essas perguntas elas geralmente acontecem nessa fase da vida, né? Então algumas pessoas elas crescem, né? Algumas pessoas elas acabaram crescendo dentro de uma religião ali específica, seguiram um caminho ali com muita fé. Outras pessoas, em algum momento da vida, elas já começam a sentir que a espiritualidade ela pode ir além de estruturas, né, religiosas. E existe também um terceiro grupo de pessoas, aquelas que começam a perceber que talvez seja possível viver uma espiritualidade verdadeira sem precisar se limitar em apenas um único caminho, tá? Então, eu passei para vocês três grupos de pessoas. E aí, você que está aí, você se encaixa em algum desses grupos? Se fosse para você definir, né, ali, você tem uma religião específica, você gosta ali de um caminho que você entende que não precisa ser o único caminho, ou você acredita é, que a espiritualidade ela também pode ir além, sabe, das estruturas religiosas. Então, o que que você se encaixa, né? Se fosse para você ali refletir sobre isso, qual que faz mais sentido para você, né? Você que está aí. E então, hoje nós estamos numa fase diferente. Eu vou começar aqui me apresentando, tá? Para quem de repente está chegando aí pela primeira vez. Então, eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa e educadora de consciência. E aqui nós conversamos neste espaço sobre espiritualidade prática, autoconhecimento, expansão da consciência, mas de uma forma mais simples e acessível, tá? E nesses últimos dias, eu publiquei aqui nesse canal, eu vou deixar inclusive o link dos dois vídeos aqui na descrição para você assistir, compartilhando ali sobre a minha jornada espiritual, né? Então, ali nesses dois episódios, eu compartilhei as minhas experiências ali na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, passando por diferentes caminhos espirituais, diferentes tradições e diferentes formas de buscar e compreender o divino. Tá? Então, eu compartilhei tudo isso com vocês. Ali são dois vídeos, eles estão aqui na descrição, tá? Procura aqui que vocês vão encontrar. E se você que está aí ainda não assistiu, né, assista, porque eu acho que você talvez vai se identificar com alguma passagem da minha vida. Enfim, eu queria também saber, né, se você tem alguma coisa curiosa, interessante para compartilhar comigo a respeito da sua jornada espiritual, da sua busca, e qualquer coisa você escreve aqui nos comentários, tá? Então, hoje nós estamos iniciando uma nova fase, nós estamos aí com uma série agora chamada Jornada Estelar. Então, nos próximos 15 dias, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da religião, espiritualidade, sobre os pleiadianos, sobre seres estelares, sobre Tameana. A gente vai falar um pouquinho sobre o despertar espiritual também. Então, são vários assuntos. Então, nesses próximos dias, a gente vai revezar aí entre a nave estelar e o encontro estelar, trazendo para vocês esses assuntos. E então, vão ser aí 15 dias praticamente aí caminhando, né, juntos. E vai ser uma sequência de episódios, tá? Então, eu vou trazer bastante temas para vocês aqui, que vai tratar de consciência, energia emocional,
intuição, nós vamos falar também sobre dimensões da consciência, né? Que é um assunto muito interessante, a espiritualidade na prática. E a ideia dessa jornada é justamente ajudar pessoas que sentem que estão ali, né, despertando, que estão passando por esse processo, despertando para algo muito maior na própria vida ali, enfim, buscando, né, por algum propósito de vida, mas muitas vezes elas não sabem por onde começar, tá? Então a gente vai falar bastante aqui nesses próximos dias. E você que está aí, você está sentindo neste momento, assim, nessa fase da sua vida, que você está buscando por mais consciência? Por mais verdade, por mais sentido na sua própria vida. É, e também a gente se questiona muito, né? A gente traz muitos questionamentos. Às vezes acontece até umas crises, né, de identidade. Aonde que eu estou, né? Quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? Isso é muito natural para quem está despertando. Então, só para a gente relembrar, nós estaremos aqui de segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã, tá? Com a nave estelar. E de terça e quinta, às 21 horas, tá? Com o encontro estelar. E então, nós vamos juntos construindo essa caminhada, né? De consciência ao longo desses dias. E hoje, então, eu quero trazer uma pergunta bem fundamental. Nós vamos começar hoje, né? Trazendo aqui, qual que é a diferença entre a religião e a espiritualidade, né? Na tua opinião aí, qual que é a diferença? Então, assim, durante muito tempo, as crenças espirituais, né? Elas foram transmitidas de geração para geração ali dentro das famílias. Então, muitas pessoas, elas crescem dentro de uma determinada religião. Porque seus pais, os seus avós, eles também seguiram esse caminho, né? E isso vai criando ali uma espécie de herança espiritual dentro das famílias. Mas hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante na nossa história, na história da humanidade, tá? Por quê? Porque cada vez mais pessoas começam a refletir, elas começam a se questionar, elas começam a ir em busca, né, de compreender a sua própria espiritualidade, mas de uma forma mais consciente. Coisas que lá atrás não existia, não tinha tanta informação como existe hoje. Então, quando a pessoa ela vai em busca dessas informações, ela vai trazendo esse questionamento, isso faz com que ela se questione, né? Será que eu sou uma pessoa religiosa ou será que eu sou espiritual, né? Espiritualista? E aí, antes de qualquer coisa, tá? É importante dizer algo aqui com bastante clareza. A religião, ela tem um papel extremamente importante para muitas pessoas, tá? Então, por exemplo, quando existem ali pessoas que estão mais vulneráveis, mais fragilizadas, sabe quando a pessoa está muito perdida, passando por momentos muito críticos, assim, difíceis de vida mesmo. Então, a religião, ela ajuda muito, porque ela traz direcionamento, ela traz acolhimento, ela traz uma certa disciplina espiritual, uma comunidade ali que ajuda, né, a pessoa a se reconstruir, tá? E existem diversas histórias aí de pessoas que se encontraram dentro ali de religiões, como se a religião ela fosse um caminho de transformação e de reorganização da própria vida, tá? Então é importante a gente falar sobre isso. Principalmente pessoas que vivem um momento ali de desordem, de caos, de vícios, de sofrimento, um sofrimento assim emocional profundo. E aí, essas pessoas, para que elas tenham ali um caminho, né, espiritual, algo estruturado, é muito importante, sabe?
Só que, por um outro lado, existe também pessoas que ao longo ali da vida, elas passam por diferentes experiências espirituais. Então, assim, não existe certo ou errado. Cada um vive a sua experiência, né? Cada um tem a sua própria vida, cada um vai de encontro com aquilo que faz sentido, tá? Então, tem pessoas que depois de um tempo, elas começam a perceber, né, que a espiritualidade, ela se torna algo muito mais interno, muito mais interior e algo muito pessoal. Tem pessoas que elas já começam a levar por este lado, tá? E essas pessoas, elas começam a perceber que a conexão com o divino pode acontecer de formas diferentes, entende? Então, assim, elas acreditam, né, que a espiritualidade ela pode ser vivida de uma forma mais livre, mais intuitiva, mais conectada com a própria consciência, tá? É, mas existe um ponto importante que precisa ser observado com maturidade, tá? Assim como qualquer estrutura humana, as religiões elas podem também apresentar fragilidades, tá? Por quê? Porque aonde existe seres humanos, guarda isso, hein? Pega isso. Aonde existem humanos, também existe ego. Existe interesses pessoais. Existe interpretações diferentes. Existem interpretações limitadas. Em alguns casos, julgamentos excessivos. Pegou isso daí, tá? Então, reflita. Aonde existem seres humanos, mais uma vez, aonde existem seres humanos, também existe ego, interesses pessoais, interpretações que limitam, diferentes interpretações. Para mim pode ser uma coisa, para fulano de tal pode ser outra completamente diferente. Existem visões diferentes e existe julgamento, tá? Então, quando isso acontece, algumas pessoas elas acabam se afastando dessas estruturas, tá? Porque deixaram ali de buscar o divino, né? Então, porque sentiram ali, de alguma forma, que elas precisavam encontrar essa conexão, só que de uma forma mais verdadeira. Isso já aconteceu comigo. Então, a gente visita alguns lugares. Quando você percebe que ali já começa, as pessoas começam a se perder, não existe mais aquela coisa, sabe, do divino, existe interferências, existe a questão do ego. Então, aí você já percebe que não é algo mais ali é, divino, algo verdadeiro, tá? Então, olha só, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão, tá? Olha só um exemplo bem interessante. Quem aqui já assistiu aquele filme A Cabana? Tem o livro também, né? E esse livro, esse filme, enfim, ele traz para a gente uma reflexão muito, muito grande e eu achei assim incrível. Vamos falar do filme, tá? Porque dá para vocês visualizarem, dá para vocês assistirem, enfim. Nesse filme, eles colocaram Deus representado de uma forma completamente diferente, tá? Então, quem assistiu vai entender o que eu estou falando. Eles colocaram de uma forma que nós não estamos acostumados. Então, ali serviu realmente para trazer uma desconstrução, né?
Foi uma escolha ali proposital. Eles colocaram Deus como uma mulher e como uma mulher negra. Então, assim, dentro de tudo aquilo que você viveu, que você aprendeu, enfim, tem pessoas que, quando vão pensar num criador, vão pensar em algo muito maior, tem pessoas que pensam em energia, tem pessoas que vão entender como cores, tem pessoas que vão entender como divindades, como talvez santo. A pessoa, às vezes, ela não se conecta com a palavra Deus, mas talvez ela se conecte melhor com um santo específico. Ela é devoto, ali, devota de um santo, ou então ela gosta muito de um orixá, ou então de alguma divindade, enfim, tem vários caminhos, tem várias, possibilidades, né? Então, olha só que interessante, tá? Eu vou trazer uma pergunta para trazer uma provocação, tá? Para trazer uma reflexão muito profunda. Baseado nesse exemplo que eles dão no filme, que eles colocam ali, né? O Deus como uma mulher negra e tudo mais. Será que o divino cabe dentro das imagens que nós criamos? Será que toda aquela sabedoria infinita, divina, né, o Criador ali, será que ele cabe dentro de um arquétipozinho, assim, de uma imagem que a gente cria? Ai, 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 que eu acho que eu aluguei um triplex na cabeça de muitos de vocês aí. Ou será que o divino é muito maior, né, do que qualquer forma que tentamos dar a ele? E aí? Olha, talvez seja uma das reflexões mais importantes aqui de hoje, hein? Para pensar nisso. Então, assim, é, vamos lá. Afinal, né, de contas, cada alma tem o seu próprio caminho, tá? Então, algumas pessoas elas encontram conexão com o divino dentro de uma religião. Outras pessoas encontram essa mesma conexão, só que de uma forma diferente, de repente numa espiritualidade muito mais livre, entende? E talvez o mais importante não seja rótulos, sabe? Mas o mais importante seja a sua qualidade, a qualidade da sua conexão, com aquilo que você acredita, com o divino, com a sua própria consciência. Então, assim, aqui no canal, além dos conteúdos aqui da nave estelar, do encontro estelar que a gente faz também, eu estou criando um método, tá? Um método que ele se chama método estelar de regulação emocional. E esse método, ele nasceu justamente, tá? De uma observação. Então, a partir do ponto que se observa muitas pessoas que estão ali emocionalmente cansadas, sobrecarregadas, buscando, sabe, um espaço seguro, uma forma de se reconectar consigo mesmas. Às vezes você já deu tanta cabeçada por aí, já, sabe, já passou por tanta coisa, já teve ali decepções, frustrações. Porque isso é a realidade de muitas pessoas, né? Que estão em busca ali de algo. De repente, você que está aí já tentou tanta coisa, sabe, de tudo. E, enfim. Então, o que que acontece? Esse trabalho, ele é direcionado especialmente para as pessoas que estão sentindo que precisam ser cuidadas, tá? Não só cuidadas, como acompanhadas e que tem ali acolhimento. Então, é um processo de reconexão emocional e espiritual, tá? Então, existe esse caminho. Existe uma forma, sim, de você se reestruturar, de você se reerguer.
Então, às vezes, você que está aí, está passando por um luto, teve muitas perdas, de repente, em tão pouco tempo, sabe? Muitas perdas. De repente, não só perdas, em caso de falecimento, que pode ter acontecido, mas quando a gente fala de lutos, pode ser muita coisa, tá? Pode ser um término de um casamento, de um relacionamento, a saída de um emprego, pode ser muita, muita coisa, uma mudança de país, uma mudança, de vida, algo que fez com que você ficasse ali se sentindo muito fragilizada, fragilizado, sabe? Às vezes está passando por uma enfermidade, sabe? Uma situação ali que tá te deixando realmente muito sensível. Então, às vezes a gente pega numa situação que a gente não sabe por onde começar, não sabe qual, sabe o que fazer. Então, assim, existe, tá, um método, ele é todo estruturado, que dá para a gente entender ali o que está acontecendo, sabe? Dá para a gente cuidar disso, né? Então, ele cuida realmente, tá? Dessa reconexão do emocional e do espiritual. Então, se você que está aí, está fazendo sentido para você, você está realmente passando, né, por essa situação, eu vou pedir para você entrar em contato aqui no WhatsApp, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link, e aí você entra em contato, que eu consigo te passar mais informações, tá? E aí, o que que eu quero saber de você que está aí agora? Você tá passando por algum momento, assim, na tua vida que tá ali difícil? Porque às vezes a gente se vê, né, numa situação ali muito perdida, é, ou você já encontrou o teu caminho ali espiritual está muito bem definido, você conseguiu se resolver, ou você ainda tá ali, sabe, meio que transitando entre vários locais? Porque às vezes você está numa fase que você está experimentando, né? Hoje você vai numa igreja, depois você vai em busca de outra coisa. E eu já passei por isso. A gente fica nessa busca aí, durante muito tempo. A gente quer ali buscar formas de viver a espiritualidade, tá? E se você quiser compartilhar aqui nos comentários a tua experiência, escreve, porque às vezes você vai ajudar muitas outras pessoas, tá? Que estão aqui no canal, que estão assistindo o vídeo, que acompanham os comentários. Então é legal, muito interessante a gente fazer essas trocas, né? Enfim. Então, hoje eu trouxe para vocês aqui, nós falamos um pouquinho sobre a questão da espiritualidade, da religião, tá? E aí, nós vamos continuar durante toda essa semana trazendo mais assuntos. Amanhã, nós vamos falar sobre o despertar espiritual, tá? É um assunto também bem profundo. E nós estamos aí com uma programação bem interessante, então cada dia vai ser um tema diferente. Então, hoje nós estamos aqui na nave estelar e amanhã nós estaremos no encontro estelar, tá? Nós vamos dar a continuidade aí nessa jornada maravilhosa do despertar da consciência. E o objetivo é esse, né? É de trazer para você aí reflexões, para que você traga, é, no sentido assim, para a tua vida, questionamento se realmente está fazendo sentido, porque às vezes a gente está seguindo, repetindo padrões, principalmente familiares, que foi passado realmente de geração em geração, só que de repente para você hoje não está fazendo o menor sentido, entende? E aí você não está compreendendo o que está acontecendo. Por que que tem um incômodo, uma angústia aqui muito grande? Porque quando a gente segue esse caminho da espiritualidade, é um caminho de reforma, é um caminho de reforma íntima. Nós estamos buscando, nós estamos querendo ser pessoas melhores a cada dia. É importante a gente ajudar o próximo, é importante estarmos de olho ali, né?
atentos, com um olhar para o coletivo, onde a gente sai um pouco do nosso eu e a gente se porta com o outro. É um caminho que a gente pode trabalhar muito com a empatia, é um caminho que você pode é, trabalhar com o sentimento, né, de gratidão. Tem pessoas que elas são muito ingratas, né? São pessoas que elas não sabem honrar a própria história, elas não sabem honrar ainda pai e mãe. E tudo isso vai fechando os caminhos, vai tendo esses bloqueios. Então, quando a gente começa a pegar, fazer aquela limpeza, de tirar realmente a sujeirinha que estava debaixo do tapete, você começa a olhar ali, sabe, para o teu interior. Você começa a organizar isso. É onde você faz essa reforma íntima. É como se você fizesse realmente uma faxina. E aí você vai entendendo as suas fragilidades, você vai entendendo ali o que precisa ser melhorado. E com isso você vai trabalhando no seu emocional, no seu espiritual. E você vai se fortalecendo. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento, esse caminho, tá? Então, amanhã nós vamos falar sobre o despertar espiritual e eu espero por você, tá? Então, eu vejo você no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Coloca a mãozinha aqui e eu te vejo. E você que tá aí, você não está sozinho, não está sozinho, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.